Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival, com a jornalista Alexandra Pereira. O traço de Álvaro Cisa Vieira é a imagem de marca de um dos pavilhões multiusos mais modernos do país. De portas abertas desde junho de 2007, pelo Multiusos de Gondomar já passaram as mais diversas organizações que aqui podem usufruir de condições únicas. E digo aqui porque são estes os corredores que hoje percorremos na companhia de Fernando Paulo, vereador da Câmara Municipal de Gondomar. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, doutora Fernando Paulo. Muito obrigada por nos receber hoje aqui no pavilhão Multiusos de Gondomar, uma casa que nós, Festival, também já conhecemos. Não desde o primeiro dia, mas quase. Estivemos cá em 2008 com a nossa festa de aniversário do 22º aniversário e deixe-me dizer-lhe que este é um pavilhão com cada vez mais vida. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. É verdade, não foi apenas a Festival que fez aqui uma festa memorável que encheu o pavilhão, mas desde essa altura que de facto o pavilhão Multiusos tem sido um espaço bastante procurado e tem acolhido eventos de natureza muito diferente, desde promoção económica às feiras tradicionais, ainda recentemente acolheu uma Ouro Indústria, mais uma edição que é a nossa arte tradicional da filigrana para promover o design e naturalmente as indústrias e toda a atividade ligada ao setor. Acolheu o Festival Gastronómico de Sábal e da Lampreia, mas também eventos desportivos. Este fim de semana tem o Fan Day, que de facto é um evento que vai animar a juventude e as crianças e que vai trazer aqui ao Multiusos também as famílias no convívio intergeracional. Mas tem os congressos, as salas também têm sido ocupadas com eventos muito variados, a área do espetáculo, as atividades desportivas. De facto, este pavilhão cada vez mais tem vindo a projetar e a contribuir para a dinamização não só de Gondomar, mas da grande área metropolitana de Porto e desta região. E temos que lembrar que, de facto, ele foi projetado por um dos mundialmente conhecido arquiteto, o professor Cisa Vieira, e é também uma afirmação não só da região, mas mesmo também de Portugal, porque foi o primeiro pavilhão multiusos que o arquiteto Cisa Vieira projetou e concretizou. E, portanto, esta também é uma marca e um pavilhão que é procurado por muitos dos turistas que vêm à cidade do Porto, que querem também conhecer esta obra emblemática do professor Cisa Vieira. É quase uma responsabilidade acrescida. Sim, sem dúvida, porque para além dele ter a assinatura do professor Cisa Vieira, nós também o batizamos de Multiusos Gondomar Coração de Ouro, para também afirmar aquela que é a nossa indústria tradicional, que é a ourivesaria, porque não podemos esquecer que cerca de 60% da produção nacional da ourivesaria se deve a empresas que estão sediadas em Gondomar e que temos procurado afirmar cada vez mais esta marca que identifica Gondomar e dessa forma também promover e contribuir para o desenvolvimento económico do concelho, mas também atrair o turismo cultural também com esta nossa marca, que nós também designamos de Gondomar Coração de Ouro, que significa, como a Major Valentim Loureiro, nosso Presidente da Câmara, costuma dizer, que Gondomar é terra de filigrana, mas também é terra de gente boa que tem um coração de ouro e que acolhe e bem recebe todas as pessoas que queiram vir cá, e por isso também temos fidelizado muitos dos nossos clientes neste Multiusos, de muitos outros eventos que estavam noutros espaços e aos poucos que vão conhecendo, de facto, a localização do Multiusos e aqueles que são os excelentes espaços de que dispõe para acolher eventos das mais diversas áreas, que de facto estamos vindo a fidelizar clientes e há eventos que se vão repetindo, tanto para ano e outros novos se vão somando. Eu desafio o Dr. Fernando Paulo para percorrermos ligeiramente este pavilhão, porque para quem não conhece é enorme, não é, doutor? Sim, é de facto um pavilhão enorme. Nós também estamos a falar de um enorme investimento, foram cerca de 20 milhões de euros que a Câmara investiu na construção deste pavilhão multiusos e, como o Major costuma dizer, daqui a 100 anos o pavilhão ainda vai existir. E por isso ele dispõe de excelentes espaços. Tem a nave elíptica, que de facto é um espaço enorme, que acolhe cerca de 12 mil pessoas para eventos espetáculos culturais e recreativos ou concertos, mas depois também dispõe de muitos outros espaços para salas de formação, salas de congressos e outros pequenos espaços para outros eventos, exposições e tudo mais, e para eventos desportivos também dispõe de balneários e muitas salas de apoio, o que permite ter em paralelo um conjunto de realizações.
Para quem quiser ser um bocadinho mais exato, são só 53 mil metros quadrados, pelo menos a informação que eu procurei foi isso que me disse. Significativo, 53 mil metros quadrados. Exatamente, são 53 mil metros quadrados e também temos que referenciar que, para além da área construída, que é de facto magnífica, e os espaços, como podemos ver, têm luz excelentes. Aliás, os ouvintes não podem ver, mas nós neste momento estamos a ver um jardim interior com uma excelente... Tem vários, não é, doutor? Tem vários jardins interiores, mas com uma excelente arborização, o que permite também fazer uma pequena pausa, às vezes entre um congresso ou um outro evento, e permite de facto descontrair um pouco e apreciar estes jardins interiores, e a própria luz natural é também, podemos considerar, um edifício com preocupações ambientais, porque nós estamos a percorrer aqui estes espaços e não temos uma única luz artificial acesa, e portanto também é importante haver este tipo de preocupações. Mas diria eu, também é interessante este multiusos para quem aqui quer investir nos seus eventos, porque a acessibilidade a este pavilhão é excelente por qualquer via, quer se venha de Lisboa, quer se venha do interior do Porto ou mais a norte, e tem 2 excelentes parques de estacionamento, o que também torna este pavilhão também atrativo para quem quer aqui realizar os seus eventos. E na altura do verão temos, mesmo em frente ao multiusos, também o Parque Municipal Multiusos, com os Castanheiros, que dispõe de cerca de 100 mesas, 1000 lugares sentados, para quem quiser fazer os seus piqueniques e o convívio. Tem parques infantis, tem estruturas de apoio, grelhadores e também pontos de água, o que permite de facto transformar toda esta área envolvente ao multiusos também quase como um espaço natural de lazer, de recreio, e na altura de verão também é muito atrativo para quem quer, quando os eventos são mais destinados às crianças ou uma determinada faixa etária, que a família venha completa e, portanto, possam usufruir daquilo que Gondomar tem para oferecer. Ou seja, houve quase aqui uma preocupação para tornar este pavilhão, a inserção deste pavilhão no meio urbano, o mais natural possível, não é? Sem dúvida, porque é importante, quando a Câmara faz um investimento, este investimento, que ele contribua para o desenvolvimento de toda esta região e da grande área metropolitana de Porto, mas também é importante que os gondomarenses sintam a utilidade do pavilhão. Muitos dos eventos que aqui são realizados também têm como público-alvo, naturalmente, quem aqui reside e quem se interessa pelas mais diversas iniciativas que realizamos, mas nós também pretendemos que ele contribua para a apropriação na utilização do espaço público e, portanto, muitas são as pessoas que transformaram a área exterior do pavilhão também como um parque urbano de lazer, onde fazem, de facto, também as suas caminhadas, inclusivamente nas traseiras do pavilhão temos também um polidesportivo que permite que muitas das pessoas o utilizem de uma forma gratuita. À noite acendemos as luzes portanto, tem um polidesportivo onde podem também praticar o desporto, os jovens e quem o pretender. E mesmo em frente também temos ainda um parque radical com um conjunto de equipamentos para aqueles que gostam de esportes mais radicais. Portanto, aqui, digamos, este é também um parque urbano ao serviço da população. Doutor, tocou em um ponto bastante interessante que é na utilidade do pavilhão. Naturalmente, quando se trata de um investimento público, de um investimento concelhio, é importante este cunho da utilidade, quase como fazer ver às pessoas que pode não ser, ou melhor, pode à partida não parecer uma prioridade, mas que um espaço destes torna-se bastante importante para a vida de uma cidade. Foi fácil explicar isso aos gondomarenses? Sim, digamos, eu acho que foi... eu julgo que devemos sublinhar é o arrojo que houve de investir 20 milhões de euros num equipamento deste e sentir que ele também era uma marca que pode ajudar a afirmar Gondomar no contexto da área metropolitana, da região e mesmo do país, por ter um equipamento com a dimensão e a dignidade deste equipamento que ajuda também a consolidar toda esta malha urbana e a contribuir para que Gondomar, como cidade, também se afirme, não só pelas suas pessoas, pelas políticas que tem desenvolvido no apoio às pessoas mais carenciadas, um investimento forte na educação, na componente formativa, mas também no apoio aos estratos mais desfavorecidos, que isto é importante contribuir para a qualidade
qualidade de vida, mas naturalmente uma cidade que se queira afirmar com vida própria tem que ter equipamentos âncora que também consiga ser suficientemente atrativo para que venham outras pessoas de fora a investir no concelho de Gondomar. Eu julgo que, de facto, os gondomarenses desde a primeira hora perceberam, e é importante salientar que a Câmara fez este investimento, presentemente e praticamente nunca transferiu verba para programação, criou uma empresa municipal que tem para gerir o pavilhão multiusos, que tem uma estrutura muito leve e, felizmente, que tem sido autossustentável, ou seja, aquilo que é a nossa área de negócios é mais o aluguer de espaços e co-organizar ou permitir facilitar a organização de vários eventos e tem sido autossustentável a gestão, o que de certa forma evidencia que, apesar dos poucos anos, este multiusos Gondomar se tem vindo de facto a afirmar, tem tido clientes e tem sido autossuficiente na sua gestão, mas como é óbvio ainda não está numa ocupação plena, podemos considerar que está muito acima daquilo que seria expectável. Estamos a viver uma profunda crise económica e social, com recessão. A área do espetáculo neste momento também está a viver problemas muito fortes, mas nós temos conseguido sobreviver, portanto com alguma imaginação. Houve alguma mudança de estratégia quando se perceberam, bom, temos aqui este equipamento, porque o pavilhão tem quase 6 anos, fará 6 anos em junho, pelo menos em atividade, terá mais alguns em projeto, em execução, mas houve alguma mudança de estratégia quando perceberam, bom, temos aqui um investimento de 20 milhões e vamos ter uma economia em recessão? Sim, sem dúvida. A estratégia, houve uma alteração no Conselho de Administração. Aliás, neste momento, o Presidente do Conselho de Administração é o Presidente da Câmara, Major Valentim Loureiro. Eu próprio, como Vereador da Cultura, do Desporto, da Ação Social, da Juventude, portanto, que tenho sempre as áreas mais sociais, também sou administrador, o que permite também fazer uma ligação com toda a estratégia de desenvolvimento das políticas que tem que ver mais com o desenvolvimento humano e, naturalmente, a dinamização também económica e social associada a este equipamento e, portanto, esta alteração tem mais ou menos 2 anos e meio e que trouxe uma nova vitalidade à gestão deste equipamento. Mas a leitura que nós também tivemos que fazer foi um pouco ter aqui um modelo como as empresas privadas têm, que é, temos que ser competitivos. E como é que se pode ser competitivo? É ter uma equipa de trabalho relativamente leve, mas suficientemente polivalente, motivada e interessada em tratar cada cliente que nos procura, naturalmente com toda a dedicação, com todo o profissionalismo e antecipando aquilo que são as necessidades de quem realiza aqui os seus eventos. E, por outro lado, também foi investir num conjunto de equipamentos base que nos permitem também ser mais competitivos com outras ofertas similares, nomeadamente estruturas de apoio. Estou a falar ao nível de palcos, de equipamentos de gestão, de luz e outras pequenas estruturas de apoio que, sem cobrar nada adicional, de certa forma tornam os nossos orçamentos também mais competitivos. Eu diria que foi adaptarmos-nos também às necessidades do mercado, sem termos que baixar os preços, qualificamos os serviços que prestamos e temos uma equipa de facto também, nomeamos um novo diretor-geral e mais empenhada, mais interessada e que trata cada cliente com o mimo que merece de quem nos procura e que queremos fidelizar os clientes, porque dessa forma nós vamos sempre aumentando quer a carteira de eventos e é dessa forma que nós também rentabilizamos o investimento, porque interessa-nos naturalmente cobrir os custos de gestão, mas sobretudo também ter uma programação regular deste equipamento para dinamizar e contribuir para o desenvolvimento económico também do município de Gondomar. E enquanto chegamos a outro corredor ainda mais iluminado que o anterior, Soutor, há aqui um pormenor determinante. Já há pouco o Soutor falou na localização. De facto é muito rápido chegar aqui ao pavilhão multiusos de Gondomar, estando no Porto, bom, estando até se calhar em Espanha, não é? A Galiza com certeza que também é o vosso público-alvo. Ao mesmo tempo pergunto eu, não tiveram também de combater algum preconceito como, pois é perto do Porto, mas não é no Porto. Acaba por ser uma vantagem e uma semi-desvantagem, vou-lhe chamar
assim? Sim, sim e não. Nós, se conseguirmos trazer as pessoas a Gondomar para visitar o multiusos, rapidamente, sem qualquer esforço nosso, as pessoas apercebem-se que, de facto, sentem que estão no Porto. Porque nós, infelizmente, ainda não temos aqui praticamente unidades hoteleiras, apesar de termos já projetos aprovados, estamos a aguardar que os investimentos arranquem, mas nós estamos a 5 minutos de qualquer hotel do Porto, de Gaia ou até mesmo de Valongo. Naturalmente que nos interessa ter unidades hoteleiras próximo, porque todo o investimento que muitas vezes fazemos em alguns eventos, naquilo que é o apoio que a Câmara dá, é óbvio que cria também uma outra dinamização da cidade e da revitalização do comércio local. Portanto, que o esforço, não é? Ou que revertesse para a economia local. Exatamente, portanto, e por isso queremos ter uma unidade hoteleira, mas estamos mais próximos do Porto do que muitos pontos do próprio Porto enquanto cidade. E, portanto, quem nos visita rapidamente se apercebe. Aliás, nós temos já na nossa carteira de eventos de grande dimensão, inclusive o Europeu de Futsal, tivemos aqui, mesmo na área desportiva, outros eventos também de cariz europeu e mesmo até mundial, e todos têm sido unânimes, as organizações, em reconhecer que efetivamente sentem que estão no Porto, não é estando em Gondomar, que estão na cidade do Porto, e, portanto, para nós esse não é um problema. E hoje, com as novas vias e acessibilidades, nós estamos cada vez mais, não só perto do Porto, como qualquer região norte do país. A sensação sempre que eu tenho é onde é que fica. Já aqui está. Sim, aliás, as pessoas referem-nos mesmo isso quando procuram, mesmo algumas unidades hoteleiras, dizem que chegam muito mais rapidamente de qualquer ponto de Gaia ou do Porto ou de Valongo a Gondomar do que se estivessem fixados mesmo dentro da própria cidade, onde optam por ficar hospedados e alojados. E, por outro lado, também têm sempre tido um agrado muito forte, quem nos visita, por aquilo que também tem sido a oferta, mesmo gastronómica, de Gondomar, porque nós temos uma frente fluvial com cerca de 32 km de rio, temos naturalmente na nossa gastronomia as delícias do sábalo e da lampreia. Estamos na altura delas, não é isso? Estamos na altura delas, exatamente. Aliás, promovemos a Festa do Sábalo em Lampreia, aqui o Multiusos acolheu durante 4 dias e vieram aqui milhares de pessoas de vários pontos do país, inclusivamente do Sul, para degustar de facto essas iguarias, e temos também o caldo de nabos de Gondomar e outros pratos que fazem a delícia de quem nos visita, porque de facto Gondomar tem este contraste muito diferenciado, porque temos 3 cidades, temos as freguesias com características mais urbanas, mas também temos as aldeias, as freguesias do chamado Alto do Conselho, com características muito rurais. Não podemos esquecer que Gondomar, sendo um dos municípios maiores do país, estando dentro dos primeiros 10 e o quarto da grande área metropolitana de Porto, teve tradição e felizmente que ainda tem tradições agrícolas, e fomos durante muitos anos os principais abastecedores ao mercado do Porto de produtos hortícolas. Isso hoje não se reflete nas nossas... Está tanto na ordem do dia, não é? Quer dizer, essa questão... Aliás, o Primeiro-Ministro tem sido difícil concretizar da teoria à prática, mas eu recordo-me há alguns meses de o Primeiro-Ministro ter convidado desta forma os portugueses a orientarem-se novamente para as atividades agrícolas e para a pesca, e portanto nós temos aqui um potencial que felizmente ainda vai fazendo um bocado parte de alguns setores de atividade, e muitos dos nossos restaurantes ainda vão comprar alguns dos seus produtos aos nossos agricultores, o que faz com que os nossos pratos também a esse nível sejam únicos. E, portanto, vale a pena visitar Gondomar, vale a pena investir aqui. Depois também temos a arte de bem receber, temos um clima ameno, e depois, como eu disse, estamos sempre perto de tudo, porque, como é óbvio, durante muitos anos Gondomar não teve uma política suficientemente atrativa no contexto da grande área metropolitana do Porto, e, portanto, nós complementamos sem qualquer problema quem nos visita com visitas também a outros municípios da grande área metropolitana de Porto, porque hoje o turista desta grande área não é apenas o turista de Gondomar, ou da Maia, ou de Valongo, ou de Gaia, ou mesmo até de Porto. Também pode ser da Póvoa, também pode ser de Vila do Conde. E, portanto, Gondomar cada vez mais passa a ser um ponto obrigatório de visita, e que nós queremos que se prolongue não apenas por umas horas, mas dentro de pouco tempo possa também ser por um dia ou 2. Por outro lado, também queremos contribuir, estamos a construir o Parque
tecnológico e de negócios da ourivesaria, cuja primeira fase está bastante adiantada, e também queremos ter aí um papel mais importante no desenvolvimento da nossa ourivesaria e contribuir para que, de facto, também os industriais possam escoar os seus produtos, porque ele será um espaço de excelência para quem visitar Gondomar, ter um local de compra e de contacto direto também com a arte de produção da ourivesaria. E que é um marco também do país, não é? Também é bastante procurado lá fora esta arte da ourivesaria que se calhar os mais distraídos não sabem, eu creio que sabem, que basicamente que é oriunda aqui no Gondomar. Nós ainda hoje, se abrirmos os jornais, há uma grande operadora de telecomunicações que está com um anúncio que aparece uma grande filigrana e que é uma filigrana fabricada em Gondomar. Aliás, a Câmara vai divulgar esse facto, o que evidencia que cada vez mais Gondomar tem visibilidade e aquilo que aqui se faz também é reconhecido como uma marca de qualidade. E tem sido de facto também essa a nossa preocupação. Este multiusos também vai um pouco ao encontro disso, porque nós temos uma escola de excelência na formação da ourivesaria, que é o SINDOR, com índices de empregabilidade bastante acima da média, e Gondomar entende que é dessa forma que pode contribuir para criar mais emprego e, sobretudo, dinamizar ainda mais o setor da indústria e das atividades ligadas à ourivesaria. Sr. Doutor, continuamos a percorrer. Estamos onde? Primeiro, o pavilhão, para quem não conhece, tem uma altura significativa. Estamos em que andar, Sr. Doutor? Estamos no primeiro piso, subimos já de resto para o primeiro piso e neste momento estamos a percorrer um corredor que dá acesso a vários espaços. Já passamos por várias salas, não é? Já passamos por várias salas de formação, estamos a entrar agora aqui na área, que é uma área de apoio de restaurante, que também tem um pátio interior bastante interessante, mais na altura de verão, e que dispõe de 2 salas de restauração, que dá apoio quer aos coffee breaks, quer mesmo também a serviços quando nos pedem. Ou seja, um espaço que não é só a nave desportiva, como se possa pensar. Por trás de tudo isto há uma versatilidade, se calhar interminável, doutor. Sim, sem dúvida, porque sendo multiusos, de facto tem que ser um espaço que se tem que transformar de modos muito diversos, porque os eventos que aqui também vamos acolhendo também são muito variados e tem que ter aquelas que são as estruturas indispensáveis, porque muitos dos eventos exigem, de facto, que a organização esteja disponível praticamente 24 horas por dia e, portanto, o multiusos tem que responder, quer com espaços para se trabalhar em back-office, pequenos escritórios montados, se for preciso um pequeno espaço também para descansar, também se arranja, tem que ter espaços, estruturas de apoio à cafetaria, à restauração, pronto, um número interminável, mas se escolhermos um evento mundial desportivo, também temos balneários, à volta de 14 balneários coletivos, balneários individuais, sala de aquecimento para os desportistas, ou seja, é um espaço que de facto tem esta versatilidade e que se consegue adaptar em função das necessidades e transformar em espaços completamente diferentes e que, de certa forma, mantendo sempre conforto. Não podemos esquecer que a nave elíptica, apesar da sua dimensão, tem conforto térmico porque é aquecido ou arrefecido em função das necessidades do que for necessário e, portanto, mesmo acolhendo eventos que exijam pouca roupa, há sempre o conforto térmico para quem assiste aos espetáculos e, portanto, isto nós temos que ter atenção que, de facto, um multiusos não pode estar preso, não é, a qualquer preconceito ou também do ponto de vista daquela que é a exigência do tipo de atividade também, e portanto tudo isso foi pensado. Mas permita-me também que refira a beleza dos espaços exteriores. Nós neste momento estamos no primeiro andar e uma vez mais também estamos a ver o sol e não necessitamos de energia artificial, mas o multiusos também quem chega rapidamente se apercebe que há aqui uma marca de Cisa Vieira, porque tem uma grande pala no exterior que tem uma beleza de facto também inconfundível, e no interior tem os traços do professor Cisa Vieira, linhas retas, linhas direitas,
retas e de facto uma grande luminosidade, o que é disto, julgo eu também, não sendo eu especialista em arquitetura, mas naturalmente gosto de usufruir dos espaços e de fruir também da qualidade estética, mas que é inconfundível. Há traços que são inconfundíveis no professor Cisa Vieira. Estamos a falar, quando chegamos, por exemplo, a Serralves, não é? O Museu de Serralves. Há pouco tempo eu visitei a Adega Maior, em Campo Maior, o professor Cisa Vieira, e de facto estas linhas retas, este traço... Sentiu-se em casa. Senti-me em casa, exatamente, que eu estou a ver zonas do multiusos de Gondomar. E de facto, este é um pormenor muito interessante e para quem nos está a ouvir, naturalmente, para além de estar mais atento à programação que Multiusos oferece, é também um convite para visitarem e se deliciarem com este monumento que é oferecido da arquitetura portuguesa, do mundialmente reconhecido. O professor Cisa Vieira, como eu disse, é logo brindado com a pala exterior quando chegam a este Multiusos de Gondomar. Soutor, estamos então numa sala de apoio às mais variadas atividades que possam acontecer aqui. Vamos dar um exemplo prático. Hoje, sexta-feira, estamos aqui nesta sexta-feira anterior ao domingo em que o programa está a ser transmitido. O que é que está a acontecer em todo o pavilhão? Olha, em todo o pavilhão estão a acabar as montagens para o Fun Day, que vai ter lugar este fim de semana, sábado e domingo. E daí não irmos até à nave porque há muito barulho lá? Muito barulho, exatamente, imensos insufláveis e muitos espaços para crianças, porque é um evento que foi preparado para crianças e jovens dos 2 aos 16 anos, mas onde não faltarão também espaços para as famílias, uma vez que a entrada da criança dá direito à entrada gratuita de 2 adultos, ou seja, foi uma iniciativa também preparada para a família e há espaços também disponíveis. Está a tempo e é mais que tempo de vir até aqui, porque é até às 7 da tarde, não é? Exatamente, até às 7 da tarde e, portanto, tem bares de apoio e os adultos também podem ocupar o tempo enquanto as crianças e os jovens se entretêm. Mas hoje, sexta-feira, está a decorrer e encerrará por volta das 17 horas, desde quarta-feira, uma ação de formação de formadores de voluntariado, em que temos técnicos de 16 municípios da grande área metropolitana de Porto e vai capacitar e qualificar estes técnicos para difundirem e formarem voluntariados nos 16 municípios da grande área metropolitana de Porto. Está a decorrer numa das nossas salas de formação. Brevemente também vai haver um coffee break na pausa para o lanche e a recepção tem acolhido, aliás assistiu, desde que chegou algumas dezenas de pessoas que vão ocorrendo a este pavilhão para também adquirir o seu bilhete para a festa deste fim de semana. Mas ainda ontem, quinta-feira, também na Sala de Ouro, que é uma sala com capacidade mais ou menos para 1000 lugares sentados, decorreu também mais uma sessão dos reencontros com a escola, que é uma iniciativa que está a decorrer de formação para professores e técnicos da área da educação e que tivemos, entre outros, o professor Joaquim Azevedo numa conferência sobre o ensino profissional. Portanto, é uma evidência que este multiusos acolhe não só eventos de grande dimensão, nomeadamente na nave elíptica, mas mesmo durante a semana, eventos de menor dimensão, mas os espaços vão sendo cada vez mais ocupados de uma forma mais permanente. Quantas salas são, Soutor? Salas, sim, de repente. Eu acho que são para aí umas 15 salas de formação, salas polivalente, mas como eu disse, 14 balneários, a nave central, depois temos a Sala de Ouro, que de facto também tem capacidade mais ou menos para 1000 pessoas sentadas, para além de termos depois um conjunto de casas de banho e de outras pequenas salas de apoio, desde cozinha, salas também para serviço de catering, a parte da restauração, salas de máquinas, pronto, os serviços administrativos, são de facto 53 mil metros de área construída, o que mostra bem que de facto tem muitos espaços. Doutor, deixe-me fazer um parênteses porque estamos sensivelmente a meio da nossa conversa e aproveito então para recordar que estamos à conversa com o Dr. Fernando Paulo, vereador na Câmara Municipal de Gondomar, e viemos até ao pavilhão multiusos de Gondomar. Deixe-me também acrescentar, porque eu própria já conhecia o espaço, mas fui aprofundar os meus conhecimentos e lá em casa podem fazer o mesmo através de www
www.gco.pt, são as iniciais do que aquilo já falamos, Gondomar, Coração, Ouro, estas iniciais, .pt, e vai então ter a oportunidade de conhecer este espaço um pouco mais profundamente. Doutor, nesta minha ida até ao site do pavilhão, percorri também a agenda e, de facto, se o doutor aqui nos contava como é que está a ser esta sexta-feira de atividade do pavilhão, percorrendo a agenda, realmente percebemos que, bom, pode ainda não ter atingido a velocidade de cruzeiro ideal, mas que está bem lançado. Sem dúvida, ainda na próxima semana, ainda hoje fechamos, vamos acolher aqui um campeonato nacional de bóssia, portanto um evento completamente diferente, dirigido à terceira idade e à área da deficiência, porque é promovido pela Associação do Porto de Paralisia Cerebral. Logo no dia 20 temos aqui também um grande concerto com o Orfeão Universitário do Porto e o Grupo Coral Quírios, na comemoração do seu 25º aniversário. Vai ser um grande concerto coral, vai ser também na nave central, porque são de facto esperadas muitas pessoas. E já no dia 27 de abril, aliás, a Rádio Festival tem vindo também a promover o evento. Vamos ter aqui uma festa solidária, Viver Abril, organizada pela Associação Vai Avante, em que contamos que passa por essa festa, que vai durar desde as 6 da tarde até à meia-noite, e que conta com a participação de imensos artistas, mas esperamos ter cerca de 15 mil visitantes. Portanto, este espaço, de facto, mas pelo meio vamos ter colheitas de sangue, que também, e um conjunto de outras atividades que, de facto, vão acontecendo de uma forma muito permanente e regular. Doutor, podemos fazer algum paralelo das características deste espaço no país? Há mais algum espaço aqui se calhar nas redondezas não há? Não, seguramente este é o maior multiusos da região norte. É óbvio que o multiusos de Guimarães é um equipamento que inaugurou há mais tempo e já tem uma afirmação mais forte, mas não tem a dimensão, tanto quanto sabemos, deste multiusos Gondomar, e portanto na região norte é seguramente o maior equipamento, o que tem conseguido de facto também atrair alguns eventos que de outra forma não poderiam ter lugar em toda esta região norte. Como é óbvio, nós temos trabalhado bem em muitos setores de atividade, da promoção e desenvolvimento económico, mesmo na área desportiva. Gostávamos de ter mais espetáculos, mas infelizmente o país está a viver uma profunda crise e recessão, e o mundo do espetáculo e as produtoras de espetáculos também têm vindo muito a diminuir a sua oferta no que diz respeito a essa área. Mas, portanto, esperamos no futuro, também quando consolidarmos um conjunto de investimentos que temos feito em equipamentos de apoio aos eventos que acolhemos, e podermos ter alguma verba disponível para programação, o próprio multiuso sozinho poder também avançar nessa área. Aliás, nós lançamos a área da realização de congressos nacionais, e já em maio vamos ter aqui também mais um congresso produzido pelo Multiusos. O primeiro teve lugar, foi sobre crimes sexuais, foi no mês de dezembro, e tivemos cerca de 250 participantes e tivemos os maiores especialistas dessa área a nível nacional, e foi bastante participado e granjeou de facto uma credibilidade junto do meio que nos permite investir mais no futuro também nessa área. Porventura não será uma área digamos que atrai massas, mas também é o cumprimento da missão social da empresa e o contributo que dá também ao próprio município, que detém 100% do capital social da empresa, e que a Câmara de Gondomar tem tido de facto uma preocupação muito grande no desenvolvimento de políticas sociais, porque temos hoje programas que são pioneiros, que são referência na região e mesmo no país, especialmente direcionados a apoiar os grupos mais vulneráveis da população. E hoje vivemos uma profunda crise que atinge as pessoas, as famílias e as instituições, e portanto a empresa, através da realização destes congressos nacionais, quer atrair aqui grandes especialistas e também académicos e, simultaneamente, também pessoas que têm, do ponto de vista mais prático, contribuído para criar comunidades e territórios mais inclusivos e mais coesos. E, portanto, é uma área que já é maio. E tanto mais que no norte do país há tantos especialistas, não é? Nas mais variadas matérias. Exatamente, e, portanto, nós queremos também contribuir, cumprindo essa função social, dinamizar os
os espaços de que dispomos e, de certa forma, também afirmarmos nesta área, para além das nossas produções na área da realização de congressos nacionais, também podemos atrair outros promotores de outro tipo de congressos para que este pavilhão também nessa área possa vir a afirmar-se e contribuir também para a dinamização de Gondomar, porque os congressos normalmente 2 ou 3 dias também acaba por dinamizar a restauração local, atrair também massa crítica ao Conselho, possibilitar espaços de partilha, de reflexão e de experiência e qualificarmos também os nossos técnicos, não só de Gondomar, mas da grande área, porque este pavilhão é bom que se saiba que a preocupação é que ele se afirme em toda esta grande área metropolitana de Porto, na região e no país. E, portanto, nós também é uma forma de atrairmos a Gondomar massa crítica. Aliás, associando ao recente inaugurado Hospital-Escola da Universidade de Fernando Pessoa, que fica muito próximo do multiusos de Gondomar, que neste momento tem doutorados e que também tem, para além da componente de saúde, tem uma componente muito forte, sendo um hospital-escola universitária, de académica e de investigação. Este multiusos também quer associar-se a este esforço que a Câmara tem feito, porque só assim é que nós nos podemos catapultar para níveis superiores de desenvolvimento. Nos últimos 20 anos lançámos os alicerces e as bases para que Gondomar, de facto, ao nível do que melhor se faz e daquilo que os municípios proporcionam de qualidade de vida às suas populações e, portanto, nós agora queremos catapultar para níveis superiores. Isso só se pode fazer também dinamizando a nossa população e atraindo ao Conselho também massa crítica e pessoas que contribuam para, de facto, qualificarmos ainda mais os gondomarenses. Só assim é que eles podem ter melhor qualidade de vida, investir na educação, na formação, mas também podem estar melhor preparados para se inserirem no mercado de trabalho. E, sobretudo, também dar dignidade e dar dimensão e dar gosto a viver em Gondomar, porque não temos que ir só aos outros lados, aos outros municípios, para termos acesso a um conjunto de atividades e de equipamentos, mas Gondomar hoje já começa também a ser uma referência, porque, de facto, tem excelentes equipamentos na área cultural, na área desportiva, na área deste multiusos, a nossa biblioteca, o lugar de desenho, a Fundação Gil Rezende, as Casas da Juventude, o auditório, o próprio Hospital-Escola que também dispõe de um anfiteatro. Pronto, hoje, de facto, Gondomar começa a ser destino e começa a ter condições de acolher muitos eventos de várias ordens. Doutor, já que falamos de crise e realmente não há como fugir a este tema, não é? Qualquer um de nós está mais atento a ela do que queríamos. Eu sugeria que aproveitemos esta nossa vinda até Gondomar também para perceber um bocadinho como é que as coisas estão por aqui, para depois voltarmos a falar do pavilhão, para terminarmos a falar de coisas positivas. Doutor, já se sentem dificuldades aqui em Gondomar? Vocês vão se apercebendo de que também por aqui as coisas estão a ficar difíceis? Sem dúvida. Gondomar, infelizmente, não é só um problema de Gondomar, porque se fosse, nós poderíamos contar com a solidariedade dos outros municípios e do país. Mas, de facto, temos problemas recorrentes e que um pouco como acontecem nos grandes municípios deste país, a questão do desemprego. Naturalmente, nós hoje temos um número significativo, cerca de 17 mil de desempregados. Infelizmente, o Estado cada vez mais tem vindo a deixar de cumprir as suas funções sociais, porque há funções sociais do Estado que são fundamentais, nomeadamente o apoio à proteção social às pessoas, o apoio na área da educação e também no acesso à saúde. E aquilo que a Câmara Municipal de Gondomar tem vindo a fazer, aliás, antecipando um pouco esta crise que nós hoje estamos mergulhados, foi lançar um conjunto de medidas que pudessem satisfazer as necessidades das populações. Mas João Valente Loureiro costuma dizer que antecipou em 3 ou 4 anos aquilo que foi a crise que nós hoje estamos a viver e por isso lançamos um programa DA, que se designa Direto Apoio a Famílias Carenciadas, através do qual atualmente no orçamento deste ano disponibilizamos cerca de 650 mil euros, destinado exclusivamente
facilmente acesso à aquisição de alimentos, através de vales que as famílias descontam nas mercearias. Por outro lado, também continuamos a investir na habitação social, nós temos cerca de 4.000 inquilinos e aquilo que fazemos é baixar a renda para valores que as famílias possam pagar sem pôr em causa a satisfação daquelas que são as suas necessidades básicas. Mas temos o programa da rede social, que é coordenado pela Câmara, através do qual nós mantemos um diagnóstico permanente das necessidades e procuramos ir atenuando as necessidades das famílias. E, portanto, abrimos já há cerca de 2 anos a loja social, que se localiza junto à Câmara Municipal e que dispõe cerca de 15 técnicos e administrativos que, de uma forma permanente, atendem as pessoas que lá se dirigem, na hora, se for necessário, porque estas situações de insuficiência de recursos para fazer face às necessidades têm contornos muito diferenciados e nós temos que criar as condições para, na hora, podermos atender as pessoas e atenuar de imediato algumas das suas dificuldades, que são de facto enormes. Têm sido crescentes, têm sido muito diversas, com contornos muito diferenciados, o que nos tem levado a manter um trabalho muito forte de trabalho e contacto direto com as famílias, com as crianças e com os jovens, através dos vários programas que temos, desde a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a nossa participação no rendimento social de inserção, no gabinete de apoio à família que combate as situações de vítima de violência doméstica. Também temos as questões da igualdade de género, o apoio psicológico, o apoio às grávidas adolescentes, o gabinete da nutrição. Portanto, nós hoje na área social trabalhamos muito a área da prevenção e da reintegração das famílias, um trabalho de base. Por exemplo, temos um projeto que é Visitadoras Domiciliárias, que nós, através de uma equipa técnica, nos deslocamos às habitações das famílias para as capacitar, para ajudar, muitas vezes a ensinarmos como fazer a higiene da criança, como fazer uma sopa, como gerir o seu orçamento doméstico, porque infelizmente há pessoas que precisam de ser capacitadas para este exercício pleno de cidadania, mas infelizmente, com a crise que vivemos, e não enquanto à sua pergunta, a Câmara também teve que tomar medidas no sentido de criar algumas medidas de assistência direta, mais assistencialistas, mantendo o trabalho na prevenção, mas de assistência direta, através de apoio alimentar, através de apoio às crianças, através da disponibilização de alimentos e no encaminhamento e tratamento nas mais diversas questões. Mas, de facto, vivemos uma profunda crise e é pena que os governos do nosso país, o governo do nosso país, de facto, não tenha isso em atenção, porque há uma contradição. É que o desemprego atingiu níveis jamais vistos e houve o recálculo do RSI e as prestações sociais também baixaram. E, portanto, há hoje famílias, de facto, com problemas muito graves e muito sérios e a própria Câmara, associando-se à Segurança Social e algumas instituições particulares de solidariedade social, tem feito um esforço no sentido de, através das cantinas sociais, assegurarmos uma refeição quente a alguns agregados familiares que, de outra forma, passariam fome. E, portanto, esta é uma realidade que há 2 ou 3 anos não existia em Gondomar, que infelizmente hoje existem algumas situações, cerca de 350 pessoas que estão a beneficiar de uma refeição quente diária, porque foi a forma que nós encontramos de uma forma imediata, atenuar a situação de pobreza e de exclusão. Doutor, quando se fala em desemprego, muitas vezes nas cidades que estão muito próximo de um polo como é a cidade do Porto, nem sempre o desemprego está nesse concelho. Também acontece isso com Gondomar. Não quer dizer que o desemprego esteja aqui, mas estão cá os desempregados, porque vivem cá. Exato. Essa questão é importante porque às vezes há políticos, mesmo com responsabilidade, que baralhem e confundam os conceitos. E de facto nós importamos desemprego. É óbvio que Gondomar também não ocupa, digamos, o lugar privilegiado do setor mais dinamizador da criação de emprego. Mas como é óbvio que nós temos muitas pessoas que trabalham fora, acabamos por importar desemprego. Porquê?
porque não há um cálculo, no país só se faz o cálculo do percentual de desemprego a nível nacional. Em termos dos municípios, o que se faz é o registro nos centros de emprego. E, de facto, os registros fazem-se na área da residência das pessoas. E, portanto, nós importamos mais desemprego do que aquele que exportamos. É óbvio, e também é verdade, que também temos mais gente a trabalhar fora do que aquela que vem para Gondomar especificamente trabalhar. Mas mesmo a esse nível, atendendo a que Gondomar durante muitos anos teve um atraso estrutural e só nos últimos anos foram criadas acessibilidades que começam a criar condições de atratividade para atrairmos em Gondomar também mais investimento, mais indústrias, mais comércio e por essa via também criamos mais emprego, quero referir-lhe que nós não fugimos. O nível de desempregados praticamente acompanha o nível da população que temos, o que significa que não há um desequilíbrio muito grande entre a média de desempregados de Gondomar relativamente aos concelhos da grande área metropolitana de Porto, porque nós somos o 4º município em população da grande área metropolitana de Porto e somos o 3º ao nível de maior número de desempregados. Portanto, praticamente acompanhamos a média percentual dos demais municípios e certamente todos reconhecerão que há municípios mais industrializados do que Gondomar e que evidenciam o esforço que a Câmara tem feito. Temos investido muito no terceiro setor e naquilo que está à disposição da Câmara, que tem criado muitos postos de trabalho e dão respostas também concretas e diretas às famílias. Temos investido também dentro daquilo que é possível para atrair em Gondomar também um conjunto de equipamentos e de investimentos que também criam emprego, como foi recentemente o Hospital Escola, que criou cerca de 200 postos de trabalho diretos numa primeira fase de funcionamento e que, quando estiver em pleno funcionamento, terá cerca de 400 postos de trabalho. Portanto, é esta também uma realidade. Agora, é óbvio que nos preocupa, porque são números grandes, preocupam o país e também preocupam a Câmara e, portanto, estamos a fazer tudo por tudo para acarinhar também quem se dirige à Câmara, seja para abrir um pequeno café, um pequeno restaurante, uma pequena indústria, facilitar e criar condições para rapidamente ultrapassar questões burocráticas e, de certa forma, também acarinhar e tratar com muita parcimónia quem aqui quer investir e, dessa forma, também contribuir para o desenvolvimento de Gondomar. Porque é tempo dos corajosos chegarem à frente, não é? Exatamente, mas felizmente temos tido, a construção parou, como parou no país, mas tem havido em Gondomar, tem havido algum investimento, tem aberto alguns cafés, algumas confeitarias, um outro restaurante, portanto as pessoas têm feito um esforço também, quem dispõe de algum capital económico tem feito algum esforço no sentido de ir criando alguns postos de trabalho e, portanto, isso também nos satisfaz e evidencia que a preocupação da Câmara é trabalhar naturalmente com as escolas, com as famílias, com o movimento associativo a quem nós damos um apoio muito significativo no desenvolvimento da cultura, do desporto e da área social, porque entendemos que, de facto, o movimento associativo tem um papel importante e, numa altura de crise, indiretamente a Câmara, apoiando as associações, está a facilitar para que as pessoas mantenham acesso à cultura e ao desporto a preços muito reduzidos e, em muitas situações, de uma forma graciosa, mas também queremos acarinhar os investimentos, os privados, porque muitas vezes pensa-se que a Câmara não deve acarinhar os privados, as câmaras ou mesmo o Estado, porque quem tem o capital, portanto, deve fazer o seu esforço sozinho. Como é óbvio, nós só podemos atuar em função da legislação no país e, como é óbvio, há um risco próprio de quem investe, mas é dever do Estado Central e local criar as condições de acarinhar, de apoiar, de reconhecer quem, com capitais próprios, também contribui para criar mais postos de trabalho e dinamizar a nossa economia, porque se nós paralisamos, e o problema desta crise é que, de facto, as pessoas vai diminuindo o poder de compra e, de facto, toda a nossa economia está a parar e os postos de trabalho cada vez vão desaparecendo mais e, portanto, os problemas acentuar-se-ão cada vez mais. E, portanto, a Câmara também tem tido essa atenção e julgo com algum sucesso, porque mesmo neste período de crise têm sido criados alguns postos de trabalho.
Doutor, e já aqui ouvimos nesta nossa conversa o Dr. Fernando Padua dizer, já ouvimos muitos outros protagonistas dos mais variados municípios a dizerem isso mesmo, a falarem num esforço que está a ser feito por parte das câmaras. Podemos contabilizar, podemos transformar isso num número, podemos perceber se este esforço que naturalmente tem que ser feito agora para proteger aqueles que estão de uma forma mais desamparados, pode vir a piorar o futuro? É assim, nós temos que, quem exerce, e estamos numa altura de campanha eleitoral, aproximamos de campanha eleitoral, e eu costumo dizer que, de facto, vencerão as eleições não quem prometer grandes obras, nem mundos e fundos, mas em quem as pessoas acreditar que são autarcas sensíveis para os problemas das pessoas e que têm a capacidade, se tiver que deixar de fazer uma obra física, canalizar os apoios diretos para as famílias, que o irão fazer. E é isso que a Câmara Municipal de Gondomar tem feito. Neste período de crise, nós, porventura, paramos algum do investimento, ou moderamos mais algum do investimento em obra física, e temos canalizado todas as nossas disponibilidades para o apoio direto às pessoas. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, nas nossas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância, a Câmara fornece diariamente 6.400 refeições. É óbvio que isto tem um custo, e uma boa parte destas refeições não são pagas, são do escalão A, e mesmo aqueles que não têm qualquer escalão, os alunos, a Câmara mesmo, essa refeição é subsidiada, porque o preço que cobra fica muito abaixo do custo real da refeição. E, portanto, este é um exemplo, mas distribuímos um suplemento alimentar, mas não é de agora. Nós damos um pequeno almoço às crianças do escalão A há cerca de 17 anos, no primeiro ciclo, porque entendemos que, de facto, as escolas têm que ter conforto, têm que estar humanizadas, mas uma criança não pode aprender se estiver com fome ou se estiver mal alimentado. Distribuímos também 2 vezes por semana o regime de fruta alimentar, a fruta, para também sensibilizar e despertar para que as pessoas possam, de facto, também comer fruta, porque contribui para uma dieta, uma alimentação saudável e equilibrada. Inclusivamente, este pode ser um exemplo modesto, mas é significativo da dedicação que a Câmara dá às pessoas. Ainda recentemente nós fizemos com o agrupamento do Centro de Saúde de Gondomar, o ACES, com os seus técnicos e a nossa nutricionista, ações de formação com as famílias e com técnicos, ações diferenciadas, para também as capacitarmos para, em período de crise, como é que as pessoas deveriam gerir os seus orçamentos, adquirir alimentos adequados ao mais baixo preço e, de certa forma, também, numa altura de contenção, que as próprias refeições pudessem ser confeccionadas de uma forma mais ou menos equilibrada, ou seja, capacitarmos as pessoas que, mesmo a baixo custo, não têm que pôr em causa uma alimentação equilibrada e saudável. E, portanto, nós temos este tipo de preocupações. Pelo contrário, não é? Vão-nos alertando os nutricionistas que gastamos mais e a comer pior. Exatamente, pronto. Mas nós temos essa preocupação e, portanto, é esta a linha de rumo que nós vamos manter e que é quase incalculável. Olhando para o orçamento da Câmara, nós vemos que, de facto, as áreas imateriais têm vindo a disparar no apoio que damos, mas ele, neste momento, é quase incalculável só no final do ano, porque é expectável, por exemplo, o recebimento de uma renda e nós até assim também temos que ver no final do ano que com certeza ficou para aí a 50% do que seria expectável, porque nós vamos descendo em função das situações de desemprego e todos os dias nos vão chegando, nós delegamos nos agrupamentos de escola, por exemplo, que sem qualquer burocracia as situações de pobreza e de exclusão não carecessem do despacho da Câmara para incluir uma criança numa refeição gratuita. Temos que trabalhar numa base de confiança em quem tem responsabilidades e sem qualquer burocracia atender aos problemas que estão a surgir todos os dias. Isto de facto é incalculável, portanto nós temos que ter sensibilidade, temos que ter capacidade financeira, e a esse nível a Câmara também tem tido, felizmente, a Câmara Municipal de Gondomar tem tido uma gestão equilibrada, porque enquanto há municípios que vivem de facto com muito esforço e não têm verbas muitas vezes para cumprir e solver os seus compromissos, a Câmara Municipal de Gondomar paga aos seus fornecedores a 55 dias. Temos atualmente, presentemente, uma aplicação de poupança a 5 milhões de euros, portanto, que mostra bem algum desafogo financeiro. Porquê? Porque temos sempre uma gestão muito
muito equilibrada e apenas vamos assumindo compromissos em função das necessidades. E a nossa primeira necessidade é satisfazer aquelas que são as elementares necessidades das populações. Porque há hoje muita gente que fala na política, que está na política, mas que não sabe verdadeiramente o que é um dilema de não ter um salário ou de ter uma verba do rendimento mínimo, do rendimento social de inserção, que há pessoas que muitas vezes falam sem conhecerem que há pessoas que estão numa situação de grande pobreza. Porque um primeiro agregado em RSI recebe 178 euros. Ora, hoje nós sabemos, mesmo quem viva numa casa abarracada, que esse dinheiro não é suficiente para pagar sequer a renda da casa. Como é que há de dar para pagar a água, a luz, a renda da casa e depois a aquisição de alimentos? Portanto, há muitas pessoas a falar de pobreza, há muitas pessoas que estão na política, mas não conhecem verdadeiramente os problemas e o flagelo social que as pessoas presentemente vivem. Portanto, é esta sensibilidade que o Presidente da Câmara de Gondomar tem, a sua equipa de avaliação e eu próprio como responsável da área social, e tem sido de facto esta também a nossa linha de ação, é ir de encontro às necessidades das pessoas, das famílias, das instituições, satisfazer aquelas que são as suas elementares necessidades básicas e depois o dinheiro disponível em função dessas disponibilidades é que vamos fazendo os investimentos que também ainda Gondomar necessita. Tem sido essa o rumo da ação e que irá continuar no futuro. E esperar que estes dias passem depressa. Doutor, de facto estamos a chegar aos minutos finais da nossa conversa e voltemos àquilo que nos trouxe cá ao pavilhão e também por nesta altura de crise, um dia de diversão, um dia de concentração noutras coisas que não sejam a nossa vida, o dia-a-dia, é uma grande alegria e nisso o pavilhão multiusos de Gondomar pode dar uma ajuda a todos que por cá passem. Previsões até ao final do ano, eu sei que é distante, mas tenha já uma ideia de que é que será este ano 2013 em termos de ocupação, de atividade do pavilhão? Sim, temos bastante ocupação programada. É uma questão de irem acompanhando o nosso site, que já foi revelado, o Gondomar Coração de Ouro, gco.pt, e temos de facto uma agenda muito variada, desde os eventos promocionais até aos espetáculos, a área também da animação, os eventos desportivos, portanto temos um cartaz muito muito até ao final do ano e, portanto, não iria destacar num evento em particular. Posso garantir é que temos, para as crianças, para os jovens, para os menos jovens, temos de facto um conjunto de atividades programadas, as tradicionais feiras de promoção e desenvolvimento económico. Como eu disse, nós temos fidelizado os nossos clientes e, portanto, esses eventos cada vez se vão somando a outros novos que vamos atraindo. Portanto, venham até Gondomar. Como eu disse, o mês de Abril está a ser o mês da celebração do livro nos nossos espaços culturais, mas aqui no nosso multiusos também vai ser a celebração da parte mais recreativa e de animação já este fim de semana. Vamos ter também a música, as colheitas de sangue e vamos ter a grande festa e a Rádio Festival. É uma rádio que é de facto bastante ouvida em Gondomar. Eu quero saudar os ouvintes, porque nós cada vez mais, nesta altura de algum cinzentismo, também precisamos de alegria, precisamos de bem-estar, precisamos também de animadores, interlocutores, como são todos os jornalistas da Rádio Festival, pessoas de facto alegres que vão passando a música, celebram o fado, mas também celebram de facto a cultura e a música popular nós vamos ter no dia 27 aqui uma grande festa da celebração de 25 de Abril, Gondomar Solidário, em que também vamos convidar as pessoas a serem solidárias com os seus concidadãos, numa celebração daquilo que nós entendemos também que deve ser, a celebração em comunidade, sem custos, porque a entrada no multiusos vai ser gratuita e, portanto, vamos ter mais de 20 artistas de todas as áreas, para todos os gostos. E é assim que a programação de multiusos se vai manter até ao final do ano, com atividades de cariz mais erudito, outras menos erudito, e também de projeção daquilo que nós entendemos que deve ser a dinamização do Conselho, atender de facto à diversidade, à heterogeneidade, tendo eventos mais para a mobilização da população, mas outros também que possam contribuir para esta marca de Gondomar Coração de Ouro, que é um Conselho também que tem muito para oferecer a quem nos visita, mas que cada vez mais quer ter um papel importante na dinamização de toda esta grande área metropolitana do Porto, da região e mesmo do país.
Soutor, muito obrigada. Cá nos encontramos dia 5 de maio, não é? Nos fatos para a mãe, que também o festival regressa ao pavilhão de Gondomar. Cá nos encontramos. Muito obrigada, Soutor. Obrigado nós. E felicidades para a Rádio Festival. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje estivemos no pavilhão multiusos de Gondomar. O Porto de Honra volta a ser servido de hoje a 8 dias. Até lá, tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.